Vamos ver se vai começar agora. Bem, então, como a gente estava falando, vamos fazer aqui essa introdução. E inicialmente aqui a gente tem essa importância aqui da filosofia na sociedade como um todo, principalmente como ela foi extremamente importante para a nossa sociedade ocidental, né? E é claro, a partir de um certo tempo ela passou a influenciar todo o mundo como um todo, né? Passou a ter essa grande influência aí no mundo como um todo. E a gente tem aqui na filosofia vários filósofos que viram a importância da política para a vida ser melhor, né? Então, uma das buscas da filosofia era por uma vida melhor, né? E a política foi vista como um desses caminhos essenciais para a vida ser melhor. E aí a gente tem filósofos ali, como Aristóteles, falando da importância como um todo da política. Platão também tem... em quase todos os livros ele entra nesse tema, e todos eles mostram uma coisa que é essencial, que é a ética também como essencial para a política, né? Então, o Aristóteles, o Platão, todos eles vão trazer essa relevância. A ética, ela tem a ver com as nossas ações, né? O que nós fazemos, como fazemos, sobre certo e errado, sobre o que é certo e errado, e sobre a política já vai trazer o quanto que as nossas ações vão ser importantes para a organização da sociedade como um todo, né? Então, é extremamente importante a gente entender que a ética e a política estão ligadas de uma forma que a gente não tendo ética, a gente não consegue ter uma política efetiva. E nós vamos iniciar tendo um pouco dessa noção do que é ética, né? O que é poder, o que é razão, porque se a gente não entender bem o que é razão, a gente fica um pouco com uma dificuldade de entender como a gente vai utilizar a política se a gente não consegue ter um ambiente que a gente não consegue raciocinar bem, se a gente não consegue entender o que é lógica, o que são argumentos, a gente não tem condições de avaliar o que é política e decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A gente também vai ter um pouco dessa noção da diferença entre o que é opinião, uma opinião sem fundamento, o que é um conhecimento com fundamentação, o que é um conhecimento que tem alguma base, quais são as diferenças entre paixões e um pensamento racional que consegue controlar ali as paixões, né? E aí consegue permitir que flua um pensamento realmente racional. E aí a gente vai também investigar um pouco o que são as leis, justiça, direitos e deveres, né? E a organização como um todo, né? E aí é claro que a gente
não pergunta apenas como a política funciona, mas também como ela deveria funcionar, né? E, e aí é uma questão que envolve um pouco de como seria o ideal, mas também um pragmatismo de o que é possível alcançar, né? E aí a gente vai passar pela diferença entre o que é a diferença entre a opinião e a militância também, e o que é realmente uma formação sólida que, que, que tem condições realmente de avaliar a complexidade do cenário. E aí eu vou passar um vídeo para vocês. Olá! Hoje, a nossa conversa é sobre como usar uma espécie de bússola para a gente navegar no caos do dia a dia. E o nome dessa bússola é filosofia política. Mas calma, não vamos falar disso como se fosse uma matéria acadêmica, uma coisa distante. A ideia é mostrar como ela é, na verdade, uma ferramenta essencial para entender o mundo complexo em que a gente vive. Sabe, dá para pensar na política como se fosse o sistema operacional da nossa vida em sociedade. Mesmo para quem ignora, ela está ali, rodando em segundo plano. Nos impostos, nas leis de trânsito, na qualidade da escola ou do hospital do bairro. Ignorar a política não desinstala ninguém do sistema, sabe? Só nos transforma em usuários que não têm controle nenhum sobre as configurações. E é exatamente aí que a filosofia entra. Ela eleva o debate para muito além do político A ou do partido B e foca na questão que talvez seja a mais fundamental de todas. Como é que a gente deve organizar nossa vida coletiva? Essa é uma pergunta que busca os princípios por trás de uma sociedade justa, bem mais a fundo do que a briga do dia a dia. Porque, vamos combinar, sem um método para pensar sobre essa grande questão, o que sobra? O debate político acaba virando um campo de batalha, né? De opiniões, de paixões, de lealdades cegas. A gente discute sem se entender, grita sem se ouvir. A filosofia, então, propõe uma saída para esse ciclo vicioso. Então, a primeira parte da nossa exploração é justamente essa. Entender essa pergunta fundamental. Vamos ver como a filosofia política nos dá as ferramentas certas para lidar com ela, mostrando que isso não é um luxo intelectual, mas sim uma necessidade para a vida em comunidade. Então, o que é, afinal, a filosofia política? Bom, é a investigação racional e crítica dos pilares da nossa vida em comum. As palavras-chave aqui são racional e crítica. O objetivo não é só aceitar o mundo como ele é, mas questionar, com base em argumentos sólidos, como ele poderia e, quem sabe, deveria ser. E aqui tem uma distinção que é crucial. Perguntar como a política funciona é trabalho da ciência política, que descreve a realidade. A filosofia vai um passo além. Ela pergunta como ela deveria funcionar. Ela adiciona uma dimensão ética na coisa, uma busca por princípios de justiça e legitimidade que possam nos guiar. E isso nos leva a um ponto essencial, que é a nossa segunda sessão: desfazer uma confusão muito, mas muito comum. Filosofar sobre política não é a mesma coisa que simplesmente dar uma opinião ou defender uma bandeira. As diferenças são gigantescas. Olha só, esse quadro ilustra isso perfeitamente. A opinião parte do gosto pessoal, a militância de uma causa que já foi escolhida e o objetivo é a vitória. Já a filosofia, por outro lado, parte de perguntas. O método dela é o argumento, a crítica, e o objetivo final não é vencer o debate, mas sim buscar a verdade ou a forma mais justa de organização social. Então, o ponto central é esse. O foco muda completamente. A meta não é provar que um lado está certo e o outro errado. A meta é descobrir qual visão, qual argumento pode ser justificado de uma forma racional, coerente, não importa quem esteja defendendo. Agora que a gente já entendeu o método, vamos mergulhar no coração da filosofia política, os grandes debates. Vamos ver como essa abordagem se aplica a algumas das perguntas mais antigas e que continuam super atuais para a humanidade. A primeira, e talvez a maior de todas: o que é justiça? Parece simples, né? Mas as respostas são muito complexas. Seria dar a cada um o que merece? Ou tratar todo mundo igual? Ou, quem sabe, atender primeiro às necessidades de quem tem menos? Filósofos debatem isso há milênios. E essa aqui, quem deve governar? A resposta para essa pergunta define basicamente tudo. Seriam os mais sábios, como Platão sugeriu, os mais ricos, ou o povo através da democracia? Cada um desses caminhos leva a uma sociedade radicalmente diferente. E esta que desafia a nossa própria condição de cidadãos.
Por que, afinal de contas, a gente obedece às leis? É por medo da punição? É por um senso de dever? Ou será que é porque, de alguma forma, a gente concorda com a autoridade que criou essas leis? E para fechar essa leva às perguntas, qual é o limite do poder do Estado? Onde é que a gente traça a linha entre a autoridade coletiva, que é necessária para manter a ordem, e a liberdade pessoal, que é essencial para a nossa autonomia? Todas essas perguntas, no fundo, nos levam a uma tensão central que atravessa toda a história do pensamento político. Qual é a relação entre a ética e o poder? Para os filósofos clássicos como Platão e Aristóteles, a resposta era clara: uma boa política era impossível sem um governante virtuoso. A ética era a base de tudo. Mas, séculos depois, Maquiavel chegou e virou essa ideia de cabeça para baixo. Ele propôs que o poder tem suas próprias regras. Para ele, o que faz um governante ser bom não é a moral pessoal, mas a capacidade de manter o Estado a qualquer custo. É uma divergência que molda os nossos debates até hoje. Tudo isso nos traz à nossa sessão final e, talvez, a pergunta mais importante: por que tudo isso importa agora? Porque em tempos de crise, essas ferramentas filosóficas se tornam ainda mais necessárias para a gente conseguir pensar com clareza. A gente vive numa era de polarização extrema, de fanatismo, de desinformação. O debate público muitas vezes acaba confundindo posições políticas com virtude moral, e aí transforma adversários em inimigos. Soa familiar? É exatamente aqui que a filosofia nos oferece um antídoto. Ela nos devolve critérios para a gente julgar argumentos, nos força a pensar sobre os limites do poder, exige racionalidade em vez de pura emoção e, acima de tudo, nos convida a assumir uma responsabilidade intelectual pelas nossas próprias crenças. No fim das contas, não tem como escapar da política. Escolher não pensar sobre ela de forma crítica não é um ato de neutralidade. É uma decisão que tem consequências. A filosofia política não dá respostas fáceis, prontas, mas ela oferece algo muito mais valioso: as ferramentas para pensar com mais clareza e a responsabilidade para agir com mais consciência. E talvez hoje isso seja exatamente o que a gente mais precisa. A opinião, a gente, para ter uma introdução, claro que a gente vai aprofundar isso, mas a opinião ela pode estar muito baseada no gosto pessoal, em experiências pessoais, na emoção e o que na psicologia a gente chama de viés cognitivo, né? Que é a forma que o nosso cérebro funciona, sempre buscando se confirmar aquilo que a gente já acredita. Que é algo muito prejudicial para todo esse debate sobre política, porque a gente tem a tendência de a já reforçar sempre o que a gente já acredita. Então isso dificulta parte da razão de estar funcionando plenamente ali. Então ela já tende a ser, ela já é tendenciosa, né? Isso tem toda uma origem que é explicada hoje pela neurociência, né? Eu estudo bastante isso e isso tem várias explicações na evolução mesmo da espécie humana. Então a opinião ela não exige uma coerência nem uma fundamentação. A militância também ela já parte de uma causa que já foi escolhida também. Então, ela está muito próxima de uma opinião. E aí, a militância ela já busca convencer, ela busca mobilizar, ela busca vencer mais do que a verdade. E aí é que é a diferença para a filosofia política, né? Porque o objetivo da filosofia é chegar à verdade. Então, com isso a gente tem que buscar ter um autoconhecimento que nos permita não cair nessas armadilhas que vão fazer a gente se encher de preconceitos, né? de visões já pré-definidas, anteriores ao
o raciocínio. Então, se a gente começa já a acreditar em algo, isso é bem característico do preconceito, né? Que todo mundo conhece, né? Que é você já julga alguém, por exemplo, só pela aparência ou só por algum gesto, alguma coisa, você julga a pessoa antes de conhecer a pessoa. E isso é muito comum no ser humano como um todo. E a filosofia é a forma de quebrar isso, né? Um filósofo verdadeiro tem que quebrar isso. Se ele cair nesse dogmatismo, nessa coisa de não analisar as coisas de forma o mais imparcial possível, e aí ele cai na opinião, ou ele cai no sofisma, né? Ele se torna um sofista, que é o oposto ao filósofo, e aí ele já em si ele já não vai estar no caminho de buscar a verdade dos fatos. Ele vai estar no caminho de buscar talvez só vencer. Aí entra a questão do ego, né, da vaidade, entra uma série de questões que são tão prejudiciais para a própria pessoa, quanto quando entra em termos a nível da política, elas se tornam prejudiciais para o país como um todo, né? Então é isso que a filosofia busca trazer e superar. É claro que vocês vão ter várias correntes filosóficas, mas o próprio Platão, Aristóteles, eles traçam uma diferença muito grande entre o verdadeiro filósofo, que é esse que está realmente buscando ali a verdade, e desses outros que são sofistas, que a gente tem muitos hoje em dia que se dizem filósofos, mas são sofistas, né? Ou políticos como um todo, que são sofistas, né? Que estão só buscando vencer ali um debate, vencer uma eleição. São os que o Aristóteles e o Platão chamavam de demagogos, né? E aí, por que eles querem vencer talvez por algum interesse pessoal, né? Ou seja por poder, seja por dinheiro, seja por qualquer coisa. Então, a filosofia política, ela parte de perguntas, né? Ela não vai partir de respostas já prontas. Então, não tem como você avançar na filosofia política se você já tem uma visão e que você não consegue colocar ela para ser analisada, né? E aí a gente exige, na filosofia política, exige argumentos, né, válidos, a gente aceita críticas, a gente busca a verdade e a justiça, né? Não ali a vitória em si, né, em um debate. Então, a gente tem dentro da filosofia política as questões famosas sobre o que é justiça, quem deve governar, por que devemos obedecer às leis, quais são os limites do poder, o indivíduo existe para o Estado ou o Estado para o indivíduo, e todas são complexas, existem debates que já atravessam séculos sobre isso, e todos são enriquecedores, né? Isso desde a Grécia Antiga a gente tem já os questionamentos que vieram da sociedade da época, que os filósofos fizeram sobre a sociedade da época. Então, se questionou a cultura da época, se questionou os mitos da época, o uso da força
sobre como ele deveria ser exercido. O Platão, por exemplo, perguntou sobre o que é uma cidade justa, ou um país justo também, né? O Aristóteles, por exemplo, questionou sobre o ser humano ser um animal político. O que é um animal político? É a pessoa que todas as pessoas, elas precisam de uma cidade para viver. Então, essa é uma noção do Aristóteles, quando ele fala em animal político, que é uma noção que a gente ainda vai aprofundar bastante, mas é uma noção extremamente importante, porque a gente analisando, quando nasce, a gente precisa de alguém, né? O ser humano não consegue sobreviver se ele não tiver a mãe para amamentar, né? Não tiver alguém para cuidar. Então, tudo isso são até mesmo provas, né, de que nós realmente somos animais políticos. Nós precisamos. Se a gente não tiver uma cidade funcionando, a gente não vai ter roupa, a gente não vai ter alimento, a gente não tem nada, né? E a ética, ela surge justamente dessa interação entre os indivíduos, né? Uma pessoa, se estivesse sozinha, não teria necessidade de ética, né? A ética é justamente essa relação entre uma pessoa e outra. Então, a gente tem essa parte da ética onde Platão e Aristóteles vão nos dizer que a política não pode ser boa sem virtudes. E aí, virtudes, a gente vai ter que entender mais sobre o que é ética para entender o que são virtudes. E aí a gente entende melhor também o que são vícios, como as virtudes podem nos beneficiar pessoalmente ou nos beneficiar a nível da política também. E aí essa é uma visão diferente, por exemplo, de outras pessoas da filosofia política que vão falar diferente. Por exemplo, o Maquiavel, né, que vai falar que a política ela tem uma lógica própria, né? E que o poder ele não obedece às mesmas regras da moral privada. Então, também é importante entender essa visão, que é uma visão que passa a dominar muito o pensamento muito pragmático, muito... Como seria a palavra? Muito realista, né, da política, e essa visão passa a dominar vários discursos dentro da política, e aí se perde muito daquele ideal aristotélico e platônico de uma política guiada pelas virtudes e pela ética, né? Então aí a gente entra nesse tema, né, de como essa filosofia política ela é necessária hoje. Então, se a gente analisar a questão da polarização que a gente tem visto no Brasil hoje, do fanatismo, da desinformação, e da confusão entre a moral, entre as emoções, e tudo isso na política a gente vai entender um pouco mais da importância, né, da filosofia política. E é claro, como a filosofia lida com as virtudes, ela também tem uma importância a nível pessoal. Eu, por exemplo, tenho um livro que eu falo de como eu consegui emagrecer com filosofia, né? Então, a filosofia ela é útil em vários níveis. Para mim foi útil até mesmo para emagrecer. Hoje a gente tem
muita gente usando as famosas canetinhas aí e tal, né? Tem muita gente conseguindo emagrecer, mas muitas dessas pessoas não conseguem fazer uma mudança na visão delas, e aí quando elas param de usar a canetinha, elas engordam de novo, né? Então essa é uma questão que é importante da filosofia a nível pessoal. Mas a gente vai ver que a filosofia, por exemplo, a filosofia política, ela é importante também para a gente evitar essa guerra de narrativas onde os lados não têm fundamentação, ou quando tem, misturam fundamentação com emoção, com manipulação. Para a gente não cair em manipulação também, a gente precisa entender esses conceitos. Então, a justiça mesmo tem sido usada de forma errada por quem mais tem falado disso, os políticos no geral, os políticos brasileiros no geral, e no mundo quase todo, em vários países, usam muito essas palavras quando eles mesmos não aplicam na vida deles, né? Então, tudo isso é importante para a gente ter mais noção de como esses discursos todos influenciam a nossa vida e influenciam a vida de todo mundo. E aí a gente entender que o poder não deveria ser um fim em si mesmo, né? Que as pessoas não deveriam estar buscando o poder pelo poder ou para um benefício materialista, e sim a gente está buscando ali uma noção de política onde a gente está realmente visando um bem comum. Ou pelo menos se a gente não consegue fazer isso, a gente pelo menos entender mais sobre como a gente pode melhorar a nossa vida com o entendimento da filosofia, né? E aí, claro, a gente passa por todas as outras ciências. Um filósofo, por natureza, ele vai estudar todas as ciências, né? Vai estudar, vai se apaixonar pelo estudo e vai querer evoluir cada vez mais. Então, a filosofia política ela pode nos dar critérios melhores, racionalidade melhor, uma responsabilidade melhor também pelos nossos atos, pela forma que nós lidamos com as pessoas. E isso tudo é de extrema importância. Sempre foi, em qualquer situação, isso é importante, e nos dias de hoje isso também se torna extremamente importante, porque justamente estamos carecendo muito disso. A gente vive num país que muita coisa está degradando, né? E a educação, não só a educação escolar, mas a educação das pessoas, a forma que as pessoas lidam com as outras tem degradado bastante, e eu vejo a filosofia como uma forma de superar isso. A filosofia estava por trás dos principais pensadores na ciência como um todo, na religião, porque nós tivemos, por exemplo, grandes filósofos que foram cristãos, que foram muçulmanos, que foram budistas, espíritas. Então, a filosofia pode nos melhorar em várias áreas. E isso aí eu quero que a gente possa aprofundar isso, porque eu acredito que seja
uma forma muito valiosa, uma forma de... a filosofia pode trazer uma mudança muito grande na nossa vida, né? A gente pode mudar para melhor. Mas é claro que eu acredito que assim, a gente precisa, para estudar filosofia, não basta pegar um livro e ler. A gente tem que conhecer um filósofo e aí a gente se aproximar, né, para a gente ter um contato, né, porque senão a gente se perde, porque tem muita coisa e quando a gente não tem esse contato fica difícil da gente conseguir ter uma visão global. E tem muita gente que estudou filosofia que se perdeu. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Então a gente. Isso daí é o que eu acho que é importante. Eu não vou alongar muito também para não ficar muita coisa, mas eu queria saber aí de vocês também, se mais alguém tiver mais alguma coisa aqui e que queira perguntar, alguma dúvida, algum ponto que ache importante. Eu tenho um ponto. Sim, pode falar. É que o senhor falou sobre a militância, né? Sim, E a dificuldade de aceitar opiniões, né? sim. No caso, as suas convicções. No caso, a gente também não tem que segui-las tipo 100%, né? A gente tem que questioná-las, né? Claro, Senão não é sim, uma filosofia. perfeito, Certo. Então, perfeito. Eu mesmo questiono, né? Eu mesmo, se você for ver, dentro da visão, por exemplo, política já a nível de, de, desses termos mesmo de que você falou em militância, né? Por exemplo, eu já fui de libertário, né? Já fui comunista, né? Eu mesmo questionei, né? E hoje eu já penso diferente de todas as outras, já abandonei todas as visões que eu tinha. E hoje eu tenho uma série tem alguns pensamentos que eu acho que são válidos, mas hoje eu penso que qualquer modelo pode funcionar até. Né? Eu acho que o mais importante é a transformação filosófica, é o que eu acho que é o mais importante. Então hoje eu já não me preocupo em defender mais nenhuma posição política específica. A minha posição política é aquela que o Platão e Aristóteles diziam, que o político, na verdade, o mais importante é que ele seja um filósofo, no sentido de filósofo, não da pessoa que faz uma faculdade, né? Porque eu acho que isso não é necessário para ser um filósofo. Na verdade, a maioria das pessoas que fazem uma faculdade não são filósofos. Os que eu conheci na faculdade não são a maioria, mas que seja filósofo mesmo, como diz a Platão e Aristóteles, que é a pessoa que ama a verdade, né? Que busca a verdade. Então, isso aí que você falou, acho fundamental. Isso aí é extremamente importante. A gente, sim, tem que questionar, né? Para ser um filósofo, isso é extremamente importante. tá bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta, mas. Opa, eu tenho uma pergunta Sim. que era até no começo da aula, né? Que eu ia falar. Mas como você citou agora, falando sobre o comunismo, eu vou te perguntar. O que você acha sobre quando o Karl Marx, né? Ele vem falar sobre a propriedade privada em questão ali de meios de produções, empresas. O que o senhor acha sobre isso? Sobre esse tema dele? Que é meio Tá. bem contraditório.
Eu, Sim, particularmente, não gosto da ideia nem desse pensamento dele. sim. Assim, particularmente, isso daí eu acho que a gente ainda vai entrar nisso, mas eu acho que é importante a gente ter uma base maior para a gente poder entrar no tema da forma filosófica, que é a forma assim, entendendo o que o autor está querendo dizer o que pode funcionar, o que não pode, a gente avaliar de forma crítica. Para isso a gente tem que ter uma base maior. Então, assim, eu evito entrar nisso em momento muito inicial, muito introdutório. É, eu gosto de entrar de uma outra forma. A gente vai ter essa oportunidade de entrar nesse tema, mas a gente tem que criar uma base passo a passo. Então, assim, isso aí eu até acho que a gente pode entrar até num outro dia que seja fora da aula. Então, assim, a gente vai deixar aqui, a gente pode vai manter a aula nesse dia, na quinta-feira, a gente pode entrar em outros temas que já são um pouco que não seguem ali uma linha, uma cronológica da aula, a gente pode entrar num outro dia, né? Talvez na quarta, a gente pode marcar ali um dia para a gente poder entrar nesses outros temas. Aí vai ser legal trazer esses temas todos. Só que aí é um pouco diferente. Aí não vou. Já não vou deixar gravado ali para o curso em si, né? E aí a gente pode fazer dessa forma. Mas até porque o mais importante dentro da formação ali filosófica e política é criar esse entendimento da importância de uma visão filosófica da coisa. E aí, se a gente entrar sem entender isso, a gente já entra da forma errada. A gente já pode entrar daquela forma que eu comentei, que é com as opiniões, com a militância, com os preconceitos, com uma série de questões que já. E aí já saem do propósito, né? Do propósito da nossa formação, que é justamente uma visão em política, mas é uma visão filosófica para a política, né? Entendi, Eu tenho entendi. uma pergunta. Pode falar. Ah, um pouco mais atrás, o senhor tinha comentado que um filósofo ele não pode se permitir ter preconceitos e ter esse julgamento baseado em viés, né? E eu acredito que, pelo que eu entendi, o senhor se considera um filósofo, né? E também fez faculdade de filosofia, mas além da faculdade também tem esse próprio, posso dizer, disciplina própria, né? Então, eu queria saber se hoje em dia o senhor se considera, tipo assim, livre de preconceitos ou de vieses. Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Eu tenho esse como ideal, mas é claro que a gente não consegue sempre estar no nosso ideal. Então, o Aristóteles ele fala que ó, a ética, ela, a gente conseguir estar se mantendo ali na virtude é um trabalho que a gente faz todos os dias, né? Não é uma coisa que a gente faz assim um dia e a gente, pronto, agora eu tô assim, eu sou um filósofo pronto, eu sou virtuoso e tô livre dos vícios daqui para frente para sempre. Não, não é assim, é uma luta diária, né? Vocês Entendi. falaram lises. Obrigado. O que significa isso aí? O quê? Lises? Lises ou vícios, vocês falaram? Ah, vícios. Víceis? Vícios, é um vício, né? É. Sim, sim. Entendi agora. Tá ok. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Claro, pode falar. Por exemplo, né, eu não quero ser filósofo. O meu objetivo na aula é aprender um pouco sobre filosofia e política, né?
Sim. que eu acho que vai acrescentar na minha área que eu vou atuar no futuro. Eu acho que vai acrescentar bastante. E para mim, como pessoa, principalmente, né? Então, essa questão aí que o senhor está falando, que o filósofo ele não pode se permitir acomodar num pensamento, né? Por assim dizer, eu cheguei à verdade, vou parar por aqui. Não, ele tem que sempre estar questionando. O senhor não acha que isso não é para todo mundo? Não é todas as pessoas que vão conseguir levar adiante essa esse infinito questionamento infinito, assim, sabe? A verdade, ela é inalcançável. Ah, Para mim, legal, legal. Bem legal a sua questão. E sabe que eu acredito que sim, que a gente consegue chegar a conhecimentos sólidos, sim, né? A ciência como um todo faz isso, né? Por exemplo, a lógica, o Aristóteles, quando ele desenvolve a lógica, ele tem... a lógica, até hoje, você não consegue negar a lógica, né? E assim, a gente tem sim como chegar. Essa é uma visão que eu acredito que a gente tem como chegar a coisas sólidas, sim, a conhecimentos sólidos, né? Mas a questão é o seguinte: se a gente está realmente com fundamento ou se a gente só partiu, a gente diferenciar entre o que tem fundamento, o que a gente segue que tem fundamento e o que a gente segue que a gente só partiu simplesmente de uma opinião infundada, de uma opinião que não tenha base nenhuma, ou de uma opinião que seja baseada em algumas paixões, ou no ódio, ou né, na raiva, ou no preconceito, ou não sei se você está entendendo, que essa que é a questão. A gente diferenciar o que tem fundamento ou não. Então, claro, você pode, sim, dentro dessa visão filosófica, você pode chegar a conclusões que você acredite serem sólidas. Pode, mas será que você já questionou, né? Essa que é a questão. Assim, será que você já tem essa condição daquilo ser sólido? Pode ser que você sim, mas muitas pessoas não. Muitas pessoas já começam a ter uma opinião mesmo sem nunca ter questionado, né? Então, essa que é a diferença. É mais sobre se ela tem fundamento ou não. eu entendi. Muito obrigada. Ótimo. Muito boa participação e as perguntas também de vocês. Boa tá? noite, professor. Boa noite. Essa é a primeira aula, né? Sim, sim. Então, todo mundo já se apresentou? Sim. Eu- Nem todo mundo, né? Mas teve várias pessoas que se apresentaram assim, lá no início, né? Antes aqui de eu começar a gravar. Entendi. Acho que faz uns 2 minutos que eu entrei, né? Ah, é? Isso. Eu sou um rapaz bem jovem, né? Eu moro sozinho. E eu gosto muito de filosofia. Gosto bastante de entender sobre a ética da vida, o sentido, né? O porquê de nós estarmos aqui e as dúvidas que eu tenho sobre a vida, né? Que eu tenho esse direito de tirar minhas dúvidas, de perguntar, né? Porque acredito que nem tudo eu sei. Então, eu venho tirar dúvida na filosofia mesmo, sabe? Por isso que eu entrei nesse curso. Tá ótimo. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque essa parte da gravação eu vou passar para o pessoal que não teve a oportunidade de ver, de estar hoje presente, mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês para a gente conversar aqui outros temas aqui, que, né, quem quiser falar, que não
né? Eu vou encerrar aqui a gravação aqui, mas vou manter aqui, tá? Para quem ainda quiser falar alguma coisa, tá? Deixa eu encerrar aqui e deixar já aqui também na gravação ali o convite aí para quem quiser participar ali do nosso curso. Só mandar uma mensagem aí. Você É, como